Olá, resenheiros, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andrea. Hoje a gente vai falar de Love You Teacher. É o novo BL da GMM com Santa e Perth. Eu sei que vocês estão estranhando de eu falar do BL deles dois, porque eles já fizeram um BL e eu não falei. Mas antes de eu falar deste BL, vamos para o recadinho, certo? Antes de tudo, se inscreve no canal se você não está inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixa nos comentários se você já está assistindo esse BL, se você está acompanhando o que você está gostando. Se você está gostando muito, se você não está gostando. Então deixa aqui hashtag LoveYouTeacher. Eu quero saber a opinião de vocês. E deixa o like. O like é importantíssimo para o canal, para o YouTube entender que vocês gostam dos vídeos e passar o vídeo para mais pessoas, indicar para mais pessoas. Certo, resenheiros? Vamos falar da série. Eu sei que vocês estranharam eu estar falando dessa série, porque lá no primeiro BL deles, eu não quis assistir, não quis falar, porque eu tava ainda meio de luto pelo Shimon, pelo Perth Shimon que tinha acabado, então eu tava com o coração partido. Mas eu me surpreendi com a química do Perth com o Santa. Assistindo esse BL, eu já tô apaixonada por eles. Sério, até o ranço que eu achei que ia voltar pelo Perth sumiu, porque o Perth aqui tá outra pessoa. Tá uma pessoa bem leve, bem gostosinha de assistir. Sabe assim, o Perth tá demonstrando muito profissionalismo, muita evolução. Eu acho que o Perth que a gente assistiu lá em Love by Chance evoluiu muito pro Perth que a gente tá vendo aqui. E aí o Perth faz o personagem do Popbeck, acho que é assim que fala. Do Pop, vou falar assim. Que é um professor do ensino fundamental. Ele não gosta de criança, mas o namorado dele, o Solar, que é justamente o Santa, gosta. E ele gosta do Solar. Então ele é loucamente apaixonado pelo Solar. Ele não vive sem ele. E o Solar cuida dele muito, muito mesmo. O tempo todo. Cuida de um grau de chegar a ter uma dependência do Solar. E a diretora da escola até fala, que é amiga deles, fala que é difícil, ela não gosta, ela fica preocupada com isso, porque se um dia o Solar não tiver, o que vai ser do Pop? E aí acontece justamente isso. Quando tem um dia que ele sai mais cedo, o Pop levanta, arruma a roupa dele, arruma o café dele, deixa tudo bonitinho, a coisa da aula para ele fazer. Só porque ele é bem distraído, ele nunca levanta no horário, ele nunca faz nada no horário, e aí o Solar sempre tem que estar lembrando ele sempre chega atrasado na escola, e nesse dia ele decide que ele vai fazer as coisas pra ele deixa tudo pronto, só que ele tá com sono, ele senta no sofá e dorme. Nisso o Solar levanta, se arruma e vai pra escola, e fala pra ele que já foi, pra ele não perder a hora. Ele fala pra ele da próxima vez dormir com cobertor. E quando ele vai atravessar, ele tá distraído e ele acaba sendo atropelado. O Pop vai pro hospital. É uma cena que corta do coração, porque você vê o desespero dele. E aí a médica fala que ele tá bem, ele tá acordado, ele pode ver ele. Só que quando ele vai ver ele descobre que ele não é o Solar. É o Solar, só que o Solar diz pra ele que se chama Sam. E um menino de 7 anos. Porque ele ficou com danos cerebrais. Às vezes, ele reverte a mente dele para um garoto de 7 anos de idade, ou chamado Nong-san. Outras vezes, ele volta a ser o Solar. E ele leva ele para casa. Menino, quando ele leva ele para casa, mas vira uma bagunça, porque ele começa a chamar o povo de tio sequestrador, de tio me levou embora, o tio me pegou e levou embora, quero minha mãe, 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 começa a fazer bagunça na casa. A diretora com o Di vai visitar eles. O Di é o garoto que a mãe do Pop, que eles eram vizinhos, amigos no começo, na infância. E aí a mãe dele ficava falando muito a mãe do Pop falava muito quanto ele era perfeito, o quanto ele tirava nota boa, o quanto ele era o filho perfeito, o quanto ele era estudante perfeito. Isso fez ele pegar ranço dele. Mas ele acaba mudando quando ele precisa, porque ele é uma pessoa que ele não gosta de pedir ajuda. E ele, com o Solar, se conheceu na faculdade. Os dois eram parceiros de quarto. E aí a gente vê que ele nunca foi de pedir ajuda. Ele sempre guardou muito pra ele. Tanto que ele ficava doente, ficava com febre. Por causa quando ele guardava os problemas pra ele. Aí, com o Solar falou pra ele que ele precisava aprender a pedir ajuda.
Ele explica lá como que usa poucas crianças, que sempre falam para as crianças usar uma palavra, que seria sua palavra-chave de pedido de ajuda. E a palavra dele é banho de toalha, que é quando eles cuidam um do outro. Quando a pessoa está doente, dá um banho no corpo, usa a toalha para dar um banho assim na pessoa deitada. É o banho na cama que a gente vê aqui nos hospitais. Ou pacientes acamados. E aí, ele fala que ele, às vezes pedir ajuda é bom, faz bem para ele. E às vezes, se ele pedir ajuda, ele vai ver que ele não tá sozinho, que ele tem pessoas apoiando ele. E ele não quer contar a princípio para a diretora, porque ele tem medo da diretora tirar o Solar do cargo de professor, porque sabe que ele ama muito ser professor. No outro dia de manhã, ele não deixa eles entrar na casa. No outro dia de manhã, ele acorda, o Solar tinha sumido. Ele começa a caçar ele, encontra o guarda do condomínio. Ele diz que tinha acabado de chegar, ele pede para ele ligar pro amigo dele que estava no turno anterior. Só que antes que ele faça a ligação, o Solar aparece, pergunta se está tudo bem. Ele abraça ele desesperado, que finalmente ele achou ele. Aí eles voltam pro apartamento, ele conta para ele que ele era uma criança, agia como uma criança de 7 anos. Ele fala que ele não acredita nisso, que ele fez tudo isso, ele fala que sim. E aí ele fala para ele, hoje você não vai trabalhar. Aí você não vai. Só que aí, quando o Pop vai para a escola para dar aula, que ele vai cuidar das duas turmas, quem que vai escondido? Ele mesmo, o Solar. E aí, a diretora pergunta do Solar, ele fala para ele que falou para ele ficar em casa, para ele descansar, porque ele sofreu um acidente, é bom ele descansar. Aí ele fala, eu vou cuidar da turma dele. Só que ele é um tipo de professor que as crianças não é muito fã dele. Porque ele é um professor que ele não interage com crianças do fundamental, que nem o Solar, e ele chega, ele faz uma jogadinha com as crianças sobre inglês, good, as crianças falam morning, ele faz essas coisinhas assim, sabe, ele interage, brinca com as crianças, faz a aula ser divertida. O Pop já não consegue fazer assim. Não é que ele não consegue, ele tem um bloqueio que impede ele. E nesse momento, veio o Solar chegando, ele fala assim, tem certeza que ele ficou em casa? Porque eu tô vendo ele chegando ali. Aí ele grita o nome dele, Solar, ele parece uma criança sendo pega fazendo arte. Ele olha pra ele e fala, e dá um oizinho assim, entra na sala e fecha a porta. E aí ele vai dando a aula dele ali, só que do nada acontece alguma coisa que ele acaba cochilando tipo uma brinquedoteca pra criança, que tem lá. E o Pop vai acordar ele, dá um beijo no rosto dele. Quando ele acorda, ele voltou a ser o Nong-san. E aí ele sai correndo. Que ele quer a mãe dele, quer a mãe dele, quer a mãe dele. E ele sai correndo. E o Pop vai correr atrás dele. A escola inteira passa parte do dia correndo atrás dele. Porque ele não quer que a diretora descubra o que está acontecendo. E ele corre. E quando ele encontra ele, que ele foge de novo e começa a gritar que ele é o sequestrador, que ele é o tio sequestrador, que ele é o tio que levou ele contra a vontade, ele é o tio sequestrador, e ele fica nessa correria. E tem uma hora que ele passa por 2 alunos, que os alunos falam assim para ele, fala assim para os alunos, vocês sabe como sair daqui da escola? Não, professor, a gente não vai falar para você, depois você vai entregar a gente para diretora. Eu tô falando que eu não sou professor de você, do Solar, eu sou o Sam. Me fala. Aí eles vê o Pop chegando e eles falam pra ele que atrás tem um muro e tal, pra ele mais baixo, pra ele pular, atrás da biblioteca. Aí a hora que o Pop chega e fala assim, vocês viram o professor Solar por aqui? Eles, não. Se vocês não falar, eu vou passar um monte de exercício pra vocês de matemática. E vou levar vocês pra diretora. Aí eles pegam e falam onde ele tá, ele acha ele, leva ele de volta. Ele acha ele na quadra. Ele passa por um monte passa por um monte de aluno, que os alunos chamam ele de professor, e ele não aceita ser professor, e ele vai parar na quadra, onde justamente está o Di, que o Di está anotando tudo o que acontece com os professores para passar para a diretora. E ele acha que isso vai causar demissão do Solar, então ele não quer que eles descubram. Aí ele sai, começa a arrastar ele não vou, ele vai, não vou, vai, igual a criança birrenta, que se debate, cai no chão, ele faz a mesma coisa, ele só não cai no chão, mas ele fica se debatendo, não querendo ir. Aí o outro professor de física fala assim, as crianças estão olhando. Aí ele dá um jeitinho, sai arrastando ele. E aí ele dá um pirulito para ele fica lá emburrado, igual criança mesmo emburrada. Ai, gente, a transição do Santa de Solar para Sam é muito expressiva, assim.
as expressões do Santa, as expressões que ele faz quando ele está sendo uma criança de 7 anos, a birra que ele faz, a forma que ele age, a expressão corporal dele, tudo mostra que ele é uma criança birrenta. Então ele tá ali como aquela criança birrenta, que não aceita, que não aceita, que não aceita o que o pai tá falando, que o pai e a mãe tá falando, e ele quer do jeito dele, tem que ser do jeito dele, e pronto, ele tá agindo assim. E aí olha, desculpa, gente, tô misturando os BL. O Bob começa a conversar com ele, ele fala que não vai levar ele, não vai com ele, que ele quer a mãe dele. Aí ele pega e fala pra ele assim: eu duvido que você consiga ser professor. É por isso, você está falando assim, mas você não consegue ser um professor melhor do que eu. Aí ele fala assim: eu vou mostrar para você que eu sou um professor. E vai para a aula dele, para os alunos. Chega lá, ele fala o Pop fala para os alunos dele ficar quietinho e copiar uma página do livro lá e não sair do lugar. E vai na sala do Solar. Chega lá, ele tá escrevendo, ele fala assim, ó, o professor Solar tá aqui, ele tá diferente um pouco, então vocês tenham paciência. Aí ele escreve na lousa que o nome dele é Sam. Aí todo mundo, quem que é Sam? Quem é Sam? Aí ele fala, eu. Aí o Bob explica, hoje ele trocou de nome, ele vai ser o Sam. Aí os alunos começam, eu posso trocar meu nome para Ana? Eu posso trocar meu nome para não sei quem? Posso trocar meu nome? Posso trocar meu nome? Posso trocar meu nome? E ele, não, é só eu. E aí ele tenta falar para eles falam assim, vamos contar até 10 em inglês. Eles falam, nós já fez isso, professor? Aí ele pega as partes do um negocinho para falar sobre as partes do corpo em inglês. Aí ela fala assim, professor, é assim, assim, assim. Aí ele não sabe se está certo ou não, ele fala, parabéns, nota 10. E aí as crianças começam, mas eu quero chamar a Ana. E começa tudo de novo, eu quero. Ele pega uma vassourinha e bate na luz assim. Aí o povo fala para ele assim, olha, a gente já não usa mais vassoura para fazer as crianças ficar quietas. Ele solta no chão e eles continuam. Não, eu quero. Nisso, o Bob volta para a sala dele para ver o que está acontecendo e deixa os alunos dele lá. Ele vê 2 alunos brigando, ele fala que não é para ficar brigando e pega os carrinhos deles. Aí ele, ai, carrinho! E ele é uma criança de 7 anos, né, gente? Na cabeça dele ali é uma criança, ele é uma criança de 7 anos. Então ele vê os carrinhos, ele fica doido pelos carrinhos, ele quer brincar de carrinho. E aí, enquanto o Bob tá na sala dele com os alunos dele fazendo uma cavalgada com as suas cadeiras, sem sair do lugar, sabe assim? Você fica besta, vê eles cavalgando com as cadeiras. Aí ele pega e fala assim, o que vocês estão fazendo? Eu não falei pra vocês não sair do lugar? Aí um dos alunos fala, mas nós não saímos do lugar, professor. Porque, tipo assim, eles estão sentados nas suas cadeiras. Eles não saíram da cadeira. A cadeira que saiu com eles. Nós não saímos do lugar. Aí ele escuta um barulho na sala do Solar e ele corre lá. Quando ele chega lá, tá o Solar. A sala do Solar virou de cabeça para baixo. Carteira para tudo quanto é canto jogada e amontoada. E ele fazendo corrida, apostando corrida com os carrinhos, com os alunos. E as crianças gritando, vai, vence, azul, vermelho, azul, laranja. E as crianças gritando. Nisso chega a diretora e o Ditz. E ela pergunta o que é que está acontecendo. Quem que fez tudo aquilo na sala? Os alunos na hora apontam pro Solar. Porque foi o Solar que fez, né? Aí ela fala, o que está acontecendo? Aí ele lembra da palavra-chave dele, banho de toalha, ele fala para ela. Aí ela leva eles para a diretoria e pergunta o que está acontecendo. Aí ele fala assim, banho de toalha, ela o quê? Aí ele fala, eu preciso de ajuda. Eles falam assim, a gente está aqui para isso. Aí ele, mas eu não quero que você demita ele, porque você sabe como ele é ser professor. Ela fala, mas eu não vou demitir ele. O professor que aconteceu o caso dele ter perdido o controle na sala, a gente ajudou ele com o tratamento, e ele se tratou e voltou a dar aula normal. Eu vou ajudar o Solar. E aí, o que acontece? Ele se acalma e decide que vai fazer assim. Aí ela fala com todos os professores, gente, aqui é o Sanzinho, explica o que está acontecendo. Ela fala para os alunos que o professor está num personagem por um tempo, que eles têm que entender, então todos eles começam a chamar ele de Sam, e assim vai indo. Aí à noite, quando acaba o turno das aulas, eles estão sentados conversando, e ela pega um desenho que o Sam fez, eu já chamo ele de o Solar fez, que
o, o Pob, ele teve febre no meio do dia, porque ele ficou muito estressado com tanta coisa, ele guardando. E aí, ele fez um desenho escrito assim: tio, eu não quis deixar você doente, me desculpa eu ser tão teimoso ao ponto de você ficar doente. Ele acalmou porque o Pob fez uma ligação, uma chamada de vídeo com a mãe dele. A mãe dele explicou que o Pob é uma boa pessoa, que ele vai cuidar dele. Assim que ela puder, ela volta para visitar ele, que vê o que tá com ver ele e buscar ele, porque ela tá em uma viagem de trabalho. E aí ele fala pro Di que ele não gostava dele, devido à mãe dele ficar sempre elogiando ele. Aí ele fala: mas eu não sou perfeito, eu tenho toque. Você ainda não percebeu que eu tenho que estar com as coisas tudo certinha? E aí ele se toca do que. Ele lembra de uma coisa. Ele fala: eu acho que eu sei o que está acontecendo com ele. Como fazer ele voltar, como fazer ele mudar de novo. E eles levam. Ele acorda, já mostra o Solar acordando na casa dele, com o Pob olhando para ele. Aí ele fala assim: o que é que você tá me olhando? Aí ele fala: Solar? Ele fala: é. Aí ele: o que foi? Eu vou ter seu. Aí ele abraça ele fala: eu vou ter seu sangue de novo? Ele: sim. Aí ele pega e fala para ele assim que descobriu como que ele faz para poder voltar a ser o Solar. Aí ele começou a beijar o rosto dele para pedir desculpa por ele ter feito tudo aquilo. E nisso ele fala para ele: para que você vai ficar com vergonha. Ele: vergonha do quê? Aí ele olha, aponta assim, tá a diretora e o Di encostado no armário, dentro do armário. Aí ela: tudo bem, nós já somos adultos, pode continuar. Aí ele pega e fala assim: você usou o banho de toalha? E ele fala que sim. Aí ele fica tão feliz, ele fica tão orgulhoso dele, ele beija ele mais ainda. Eu não acredito que você fez isso, você pediu ajuda e beija. Aí a diretora entra na brincadeira, começa a jogar travesseiro neles e pula em cima deles, e o episódio acaba nisso. O vídeo hoje não é muito longo, por causa que são 2 episódios que teve até agora. Todo sábado tem episódio novo. Então, sábado tem episódio, eu vou esperar ter 2 episódios, aí eu faço o vídeo para falar. Ou, dependendo do episódio de sábado dessa semana, na próxima semana eu já coloco o vídeo para vocês. Porque eu tô amando a série, gente. Eu assim, sinceramente, eu no começo, que eu vi o primo que saiu, que desfez o chip Pert e Shimon, eu entrei numa tristeza. Fiquei no luto triste por causa deles dois. Que eu gostei muito do Pert e Shimon, gente. Pert e Shimon juntou com o Pert, fez eu perder meu ranço pelo Pert. Lá de Love by Chance, um ranço que eu vinha trazendo há muito tempo. Desculpa. Mas foi uma coisa que foi boa, porque eu tirei aquele ranço, aquela má impressão do Pert. E aí, quando ele desfez o Pert Shimon e juntou o Pert com o Santo, eu fiquei com o coração doendo. Eu fiquei: meu Deus, meu casal se foi, meus bebês se desfez, e agora tem outro, será que eu vou gostar? Mas, quem não sabe, o Santa faz parte do grupo Jasper. É um grupo com quatro atores, que tem o Jong, o Pond, e tem o Jasper, e tem o Aon, que é do Aon e Boom. Do Pond Pavin, é o Pond, e do Jong Duke, e o Santa e Pert. Então são os quatro rapazes dos chips, dos shippers, que estão fazer o grupo que chama Jasper. E aí eles, se você procurar aqui no YouTube, tem música Touch deles, que é muito boa, tem várias músicas boas deles. E foi ali, assistindo Touch, que eu me encantei pelo Santa, que ele tá lindo de morrer. E eu assistindo, eu fiquei apaixonada. E aí eu fui, quando eu vi que ia lançar, eu vi o trailer de Love You Teacher, eu fiquei tão feliz, eu fiquei: ai, que trailer fofo, que coisinha apaixonante, eu quero assistir. Comecei a assistir quando estreou a série. Me surpreendi, porque logo no primeiro episódio já me ganhou meu coração. O Pértico Santa já catou meu coração e falou: vem pra mim, vou morar aqui dentro. E aí eu já tô gostando, tô apaixonada por eles. Acho sim que fico muito triste pelo Shimon não tá fazendo mais casal com o Pert, mas acho que o Santa e o Pert tá sendo uma boa escolha. Foi uma boa escolha colocar o Santa junto com o Pert, porque o Santa é leve. É uma coisa, tanto que o Pert também tá leve, tá tranquilo nessa série, tá gostoso de ver os dois. E a interpretação que o Santa faz de um adulto para uma criança é muito boa. A transição de adulto para criança
É muito boa a série, muito bem, eu tô gostando, até agora o roteiro tá sendo muito bom. A fotografia é muito boa, tudo colorido, cheio de cor, bem coisa de criança, sabe assim, bem cheio de desenhos, cheio de brinquedos, cheio de coisa colorida. Então tá sendo bem divertido assistir a série. É gostosa essa série de assistir, bem leve, bem tranquilinha, você ri, bem divertida. Então tem um momento de drama ali que dá uma pegadinha no coração da gente, mas pelo visto vai ter vários momentos divertidos. E eu quero saber a opinião de vocês. Então deixa aqui nos comentários, hashtag LoveYouTeacher e a opinião de vocês. Que eu quero saber o que vocês achou, o que você está achando dessa série que ele estreou agora dia 27. Se vocês estão gostando. Não estreou não? Babão. Se vocês estão gostando dessa série que estreou agora, recentemente, e o que vocês estão achando deste BL com o Pert e o Santa. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal se não está inscrito. Se inscreve no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos. Se você ainda não compartilhou o vídeo com seus amigos, compartilhe o vídeo com seus amigos. E deixa o like. O like é muito, muito importante para o YouTube entender que vocês gostam dos vídeos aqui do canal e indicar os vídeos para mais pessoas, subir o vídeo para mais pessoas aqui no canal e assim a gente ter mais gente aqui no canal. Ajuda bastante o canal, certo, resenheiros? Eu vejo vocês no próximo vídeo dessa semana ainda.